Bom dia a todos. Vamos dar início ao segundo dia de atividades do 7º Congresso Brasileiro de Humanidades Médicas. Tenho o prazer de convidar a presidente desta mesa, a doutora Patrícia Zentempinski, juntamente para secretariar esta mesa, o doutor Lúcio Antônio Prado Dias, da conferência A Medicina como Arte e a Ciência do Cuidado Integral. Por gentileza, senhores. Eu quero falar um minutinho. Então você pode... aqui embaixo, se você quiser. Então, bom dia a todos e todas. É uma honra tê-los aqui. Sejam bem-vindos à nossa casa. É uma honra que a FIMUSP cedia um evento dessa natureza. E foi uma honra ter sido convidada para presidente de mesa. Eu confesso que eu nunca fui, nunca estive nessa posição. Você já esteve? Algumas vezes. Opa, então ele é um veterano, deixa eu ficar de secretário. Não, Mas isso, o Lúcio disse assim, eu falei, o que faz um presidente? O que você espera de mim? Tem que introduzir o assunto, falar 2, 3 minutinhos, né? Animar a turma, dar o tema. Aí eu falei, eu não vou falar, eu vou ouvi-los. Porque humanização é um exercício de escuta ativa. Mais do que enxergar o outro, é ouvir o outro. Porque quando eu enxergo o outro, eu estou fazendo a interpretação do que vejo a partir dos meus valores e da minha visão de mundo. Quando eu ouço o outro com atenção, eu, de fato, capto a interpretação que ele tem do mundo e da vida. Então, temos que ouvir. E ouvir é ciência e arte. Então, vamos ouvir um pouquinho? 2 minutinhos só, que é o tempo que me foi dado. Por favor, quando eu falo arte, o que vocês pensam? Faça uma imagem de arte na cabeça. Fez a sua? Fizeram? Então, compartilha com quem está do lado rapidamente o que você pensou com a palavra arte. Exercício de escuta, gente. Vamos lá. Interação de grandes grupos. Eu não estou escutando o zum forte. Quem está sentado longe, se aproxime. Ok? Ok. Vamos lá. Quem quer compartilhar? Mas é um exercício de escuta. Então, tem que compartilhar o que você ouviu, não o que você pensou. Emoção. Arte para a professora patroa é emoção. E veio que é tudo que toca a alma. Emoção e tudo que toca a alma. O que veio para a colega? Dança. Arte é dança. E vocês? Ele falou que é a obra O Violeiro. A arte é o violeiro. Quem mais? Mais alguém do lado de lá? Fala aí. O que é arte? Lição. Ótimo. Para cada um, arte tem um sentido diferente. Quando eu penso arte, nem sempre penso num bom sentido, né? Vocês já viram assim? Aquele lá está fazendo arte de novo. O meu filho, esse menino, é um arteiro. Veja que depende do contexto e da cultura, não é verdade? Ou se a gente pensar em Duchamp, a fonte, que era um mictório que teve status de arte, isso é arte? Também é arte. Então, depende de onde se olha a arte. Mas a arte é a expressão comunicativa do humano, no sentido de mostrar, interpretar a realidade, causando emoção, trazendo lições, tocando a alma. E ciência? O que vocês pensam que é ciência? Faz uma imagem de ciência. Compartilha agora com quem está do lado. Vamos lá. E agora? O que é ciência? Vamos perguntar para as colegas aqui. O que ela pensou sobre ciência? Que é uma forma de arte que virou dogma. Ela concordou. E vocês aqui, o que é ciência? O que vocês pensaram? Vocês estavam olhando no Google, é? Claro que não. Olha.
Ciência é uma forma de arte também, mas que mexe com outras coisas além do que de outras sensibilidades, né? Muito bem. O meu colega ali falou que ciência é conhecimento. Ciência e arte têm vários conceitos e várias descrições, mas arte como expressão da sensibilidade humana, como expressão de visão de mundo. E ciência como sistematização de conhecimentos e práticas. Se a gente pensar assim, a ciência não está só na academia. É uma sistematização de prática. Minha avó, quando faz um risoto, tem ciência naquilo, eu tenho certeza. Mas tem arte também. Ou ainda, pessoal, alguém falou que ciência é uma arte dogmatizada. Quando você vê um profissional que tem sistematização do seu conhecimento e da sua prática com competência, não parece uma arte? O toque do pediatra na criança é uma arte. Um cirurgião fazendo uma cirurgia com toda a sua competência não é arte, Luiz? É arte pura. Ou seja, a ciência vira arte. Mas também a ciência, sem um impulso humano, ela não avança. Então, eu gostei muito quando Péricles sugere ciência e arte. E não como contrapontos, mas como complementares. Para começar, calma, Péricles, que o nosso secretário vai chamar, então, o nosso convidado. E eu agradeço a vocês esses minutos de reflexão e de interação, que colocam, então, ciência e arte como complementares e não como contraditórias, que eu acho que é essa a visão que Péricles nos traz. Obrigada. Bom dia. Desculpe a afonia, um pouquinho gripado. Eu conheci Péricles na Comissão de Humanidades Médicas, chegamos, eu acho que na mesma época, né? E essa admiração só cresceu depois que participamos do núcleo de gestão do blog Humanos, né? Foi uma experiência fantástica, sempre sob a liderança do Dr. Henrique, presidente, coordenador-geral da Comissão de Humanidades Médicas, e, finalmente, na seleção dos trabalhos para esse congresso, que foi uma experiência fantástica, de 2 dias intensivos, para selecionar 216 trabalhos, né? Entre 216 trabalhos, 64 trabalhos que estão sendo apresentados aqui. Então, é uma honra muito grande poder secretariar essa mesa do professor Péricles Vasconcelos Brandão de Almeida, esse sobrenome Brandão é muito forte, nas Alagoas, graduado em Medicina pela Universidade Federal de Alagoas, formação em abordagem transdisciplinar pela Universidade Internacional da Paz, Unipaz, Brasil, membro do Colégio Internacional de Terapeutas e membro, com muita honra também para mim, que eu participo dela, da Comissão de Humanidades Médicas do Conselho Federal de Medicina. Com vocês, doutor Péricles. Vai subir? Não vamos subir lá na mesa? Podemos. Nós vamos partir da pegada que mais longe o homem deixou no universo. Estamos aqui para refletir também sobre tecnociência. Por uma grande coincidência, essa semana que passou, nós completamos 50 anos da presença do homem na Lua. Podemos partir numa espécie de viagem arriscada, uma espécie de odisseia, mas podemos partir dessa pegada na Lua. Essa é uma imagem, a imagem da Terra a partir da Lua, que Joseph Campbell sugeria como a nova imagem mítica para a humanidade. Ele dizia, a modernidade é paupérrima em mitos, em significados, em sentidos. E é preciso retomar esse universo perdido. Tudo é odisseia. James Joyce lembra um dia é uma odisseia.
Para Ulisses de Homero, 10 anos são o tempo da volta. Uma Odisseia pode ser uma vida inteira. Mas a pergunta é: trata-se de uma jornada sem rumo? Ou cada um de nós está voltando para algum lugar? Qual a nossa Ítaca? Qual a nossa pátria? Ou como Unamuno, grande filósofo espanhol, dizia, para qual mátria nós estamos voltando? Essa é uma pergunta fundamental para o exercício da medicina. Nós vamos juntos, essa é a proposta, decifrar algumas imagens, como se nós estivéssemos voltando dessa experiência, com a visão da Terra em sua totalidade, nós estivéssemos voltando para aqui agora. Só que para isso, em toda a Odisseia assim, nós precisamos decifrar algumas mensagens, algumas inscrições, algumas metáforas. É assim em Homero. Ulisses só retorna a Ítaca depois de decifrar alguns enigmas. Edgar Morin fala em complexidade. Na etimologia da palavra complexidade, isso tem muito a ver com o pensar complexo, transdisciplinar. Na etimologia da palavra complexo está a ideia de ser abraçado pelo universo. Isso nos sugere a imagem. A Terra é abraçada pelo céu. Se cada um de nós não é capaz de abraçar o outro, abraçar o paciente, como o céu abraça a terra, essa relação nunca terá sido verdadeiramente empática. Empatia pressupõe espontaneidade da presença integral no mundo. Alguém já pode estar perguntando, mas será que isso tem realmente a ver com a medicina? Eu quero lembrar aqui que se a gente se lembra de Hipócrates, e foi aí que tudo começou, em termos de medicina ocidental, a gente está falando de um tempo em que não havia uma distinção muito grande entre ciência e arte. A rigor, não havia nem a ciência como se concebe hoje. Não havia muita diferença entre logos, razão e mito. A rigor, poesia era poesis, a vida no seu incessante brotar. Não era necessariamente a arte de fazer versos. E ali, patos não era uma partícula compondo a palavra patologia, a ciência da doença. Patos era espanto. É o que quer dizer patos. Antes de compor patologia, antes de ser uma palavra associada à dor, era uma palavra que tinha esse sentido, espanto, capacidade de se espantar com o mundo, de se comover com o mundo. Heráclito falava do deslumbramento inaugural. Em cada momento da atividade médica, claro que isso vale para todas as atividades. É pressuposto da verdadeira ética a capacidade de se encantar com o mundo.
Fernando Pessoa falava do pasmo essencial. Mas vamos avançar na Odisseia. Esse fenômeno, essa imagem ela foi batizada de nascer da Terra. É a Terra nascendo a partir da perspectiva da Lua, da perspectiva do alto. Vamos ver se a gente consegue observar isso sem vertigem, sem sensação de abismo. Porque essa imagem traz algumas lições importantes. E essas lições abrem algumas feridas. Freud falou a respeito disso. Em primeiro lugar, nós percebemos que a Terra não é centro do universo. Isso veio lá de Copérnico. Preciso acabar com essa ilusão. A Terra está na periferia de uma entre bilhões de galáxias. Mas antes que alguém dissesse, mas isso significa que a gente não tem importância no universo? Eu poderia lembrar. Mas esse ponto, aparentemente solto no espaço, não é um ponto estéril, não é um grão de areia. É como um grão de pólen cheio de vida. E isso suscita, com essa visão, naturalmente a nossa responsabilidade. Cada um é guardião do grão de pólen que flutua no espaço. Isso é missão muito nobre, que está sendo desperdiçada pela humanidade. Há uma ideia de que, a rigor, com essa visão, a partir dessa visão, não há horizonte. Mas imediatamente a gente lembra, a Terra está na intimidade do céu. Mesmo que há de mais avançado em ciência, na ciência quântica, há a confirmação disso. É uma característica da realidade a não separatividade. Não há separação a rigor entre terra e céu, entre corpo e alma, entre o que está fora e o que está dentro. Nós não somos um amontoado de objetos lançados no espaço. Há uma rede de conexões íntimas que precisa ser apreendida. E isso é condição para a afirmação da ideia de saúde integral. Não há como compreender um órgão separadamente. Não há como compreender um sistema separadamente. Não há como compreender o corpo distante da alma. Isso tudo estava em Hipócrates. Mas vamos avançar. Algumas tradições, elas falam na necessidade de tomar posse da terra. Mas em tradições como a indígena, isso não tem um significado da sociedade capitalista. Tomar posse da terra, e nós precisamos, nessa odisseia, tomar posse da terra, significa redescobri-la nos seus significados. E para não parecer que eu estou retornando às grandes tradições místicas, sapienciais, filosóficas, sem avançar na direção da ciência, eu lembro logo. Era Heisenberg
dos maiores representantes da ciência quântica, que propunha uma metáfora assustadora. Ele dizia, olha, a sociedade atual é como o capitão que fez um barco com tanto aço e com tanto ferro, que ele, em vez de apontar para a bússola, aponta para si mesmo e fica navegando em círculos. É uma sociedade doente. Viviane, Sueli, precisamos lembrar, no hebraico, doença é mahala, é andar em círculos. Nós temos, portanto, uma sociedade doente e uma medicina doente, que navega em círculos. Mas o próprio Heisenberg lembrava, olha, mas há possibilidades. E é preciso lembrar que por trás dos fenômenos existe uma ordem implícita, existe algum tipo de segredo. E esse segredo que nós descobrimos através da ciência quântica não é muito diferente do segredo de que falam as parábolas e as obras de arte. Isso era dito por Heisenberg. Não por um poeta, mas por um dos maiores cientistas do nosso tempo. Niels Bohr, para não parecer que Heisenberg estava sozinho, ele dizia, olha, quando nós falamos sobre a natureza da matéria, tudo é partícula e onda, ele dizia, a gente não tem o que fazer, isso é metáfora. Roberto, é metáfora. Então, esse é o grande desafio. Tomar posse da Terra como um todo, promovendo o diálogo natural entre arte e ciência. E aí é preciso lembrar, é um desafio grande porque nós estamos numa espécie, professor Henrique, de Idade Média. Idade Média é idade intermediária. Há várias evidências de que nós estamos diante de uma totalidade. A fotografia que Caetano Veloso cantou na canção revela a Terra como nossa mátria. E, no entanto, a humanidade não consegue viver sem fronteiras. Sem fronteiras interiores, sem fronteiras exteriores. Os estados nacionais estão cada vez mais fortes, isso é um absurdo. No momento em que nós deveríamos estar falando de cidadania planetária, ainda se fala em cidadania nacional. Então, o que é uma idade intermediária, uma idade média? É uma idade em que você já tem a possibilidade do grande despertar, já há elementos para isso, e não ocorre, professor Siqueira, o despertar. E nós só podemos enfrentar essa fragmentação, é uma fragmentação da realidade, evitando também a fragmentação do conhecimento. É preciso retomar o tempo do espanto, do deslumbramento com a realidade, com a vida, e a capacidade de questionamento. Acho que vocês conhecem essa figura. Uma figura linda. Jane Goodall, uma das maiores ambientalistas do mundo. Mas primatóloga, estudiosa dos primatas. Ela, desde muito jovem, era uma jovem muito bonita, se isolou
nas montanhas da Tanzânia para estudar os primatas. Frequentemente as pessoas se referem à evolução do homem sublinhando características anatômicas. O endireitamento da coluna, o tamanho do crânio, o tamanho do cérebro, a famosa oposição do polegar que me permite estar segurando o microfone. Mas a Jane Goodall, nos seus estudos extremamente criteriosos, estudos científicos, ela mostrou algumas características importantes dos primatas. Eles também têm capacidade cognitiva, são capazes de raiva, de afeto. São capazes mesmo de fabricar algumas ferramentas. E são capazes mesmo do uso de algumas ferramentas. Entre os primatas vivos, são os mais próximos do homem. E aí vem a pergunta: sem arrogância, há alguma coisa que nos distinga do chimpanzé? O chimpanzé está entre os primatas vivos como o mais próximo da gente. Algo nos distingue do chimpanzé? Isso é fundamental. Certo dia, Jane Goodall, nas suas observações, ela observava muito os chimpanzés de binóculo à distância. Cientificamente é muito importante para interferir o menos possível na realidade observada. Mas ela, de binóculo à distância, viu uma cena muito, muito triste, mas que é importante para a nossa discussão aqui. Ela viu que uma fêmea de chimpanzé, não se trata da fêmea aí. Aí é o chimpanzé que ela batizou, não por nenhum desrespeito, mas como uma homenagem ao chimpanzé de Freud. Então, Jane Goodall está aí sentada ao lado de Freud. Não era o Freud, era uma fêmea. Ela observou que a fêmea segurava um filhote. Um filhote que parecia sem vida. A fêmea de chimpanzé, ela avançava e voltava e andava em círculo. Ela não sabia o que fazer. Até que a criança é um filhote, é uma criança, e é preciso que a gente faça cada vez menos pose na relação com a natureza. Até que o filhote começou a cheirar mal. A fêmea de chimpanzé coloca o filhote no ombro e entra na floresta. E volta sozinha, desnorteada. Porque a fêmea de chimpanzé não tem uma capacidade que nós temos. A capacidade de emprestar significados à realidade, inclusive à dor, inclusive a interminável tensão dialética entre dor e prazer. Isso é desafio da medicina. Disso a máquina não é capaz. E essa potência humana está sendo perdida. Os velhos terapeutas de Alexandria, Philon de Alexandria, lembra da sua obra isso? Eles falavam, terapeuta é, antes de mais nada, um hermeneuta.
alguém capaz de interpretar a realidade. A ciência pode sistematizar dados, mas a arte e o espírito vão dar sentido aos dados sistematizados. Essa é uma das mensagens que eu proponho decifrar. Esse é o caminho para decifrar. De símil ao signo. O que nos distingue é essa capacidade hermenêutica que tem que ser retomada. É uma incógnita quem foi Hipócrates. O terreno da pesquisa histórica é um terreno pantanoso. Mas de uma coisa nós sabemos. E é preciso que cada um leve isso em conta com muita seriedade. Uma coisa nós sabemos, Hipócrates não tinha uma visão reducionista e fragmentária da realidade. Quem pratica uma medicina reducionista e fragmentária não se apresente como sucessor, herdeiro de Hipócrates. Isso é uma coisa tão certa quanto o fato de que esse busto de mármore não é Hipócrates. E ele chegou a ser exposto no Museu Britânico como busto de Hipócrates, durante um tempo significativo. É, na verdade, Crísipo de Solos, um filósofo estoico do século III, que tinha uma visão pessimista da realidade, que levava em conta uma lei da fatalidade invencível, que propõe, inclusive, uma prática terapêutica extremamente esquisita. Se você ama alguma coisa, dizia ele, você imagine que o tempo todo que perdeu essa coisa, que vai perder essa coisa, para que você possa valorizar mais. E ele morreu de rir. Isso se chama, é uma patologia, hilaridade fatal. Então, esse cara não era decididamente Hipócrates. Eu estou lembrando dessa história, meu amigo Armando, para falar da pesquisa histórica como sendo algo extremamente perigoso. Mas aí, para a gente refletir um pouco, rapidamente, sobre o universo de Hipócrates, eu trago esse ícone. Que é um ícone tardio, é um ícone do século XIV. Traz Hipócrates com um livro aberto onde está escrito seu primeiro aforismo. A vida é breve, mas a arte é vasta, ou é longa, ou é complexa. E aqui está no primeiro aforismo, há outros elementos, mas aqui está a indicação de que se tratava de uma visão complexa e não reducionista da vida e do homem. O ícone ele tem uma característica muito interessante. Nenhum ícone, isso vale para esse também, tem uma luz externa pontual.
Há uma luz misteriosa que se irradia de dentro, transformando cada objeto, cada elemento em algo transparente. Transparente ao transcendente, ao infinito, transparente ao nosso olhar. Assim era a physis para Hipócrates. A physis é fundamental no entendimento do que era a medicina para Hipócrates. Algo muito mais complexo do que a gente entende hoje, por natureza. Carl Jung chegou a afirmar que Hipócrates foi um precursor da sincronicidade. Porque ele falava, tudo é um confluir. Tudo é um só confluir. Todos os seres e todas as coisas estão ligados por uma só simpatia, por um só sentir. Cada indivíduo, ele dizia, é uma manifestação particular da physis. E é papel da medicina permitir que a physis, em toda a sua complexidade, se manifeste de forma equilibrada através de cada homem. Isso é saúde na tradição hipocrática. Algo totalmente perdido. Hoje se fala na medicina centrada no paciente. Ele praticava, de certa forma, uma medicina centrada no paciente. Centrada na história do indivíduo. Na história da vida enquanto bios. Mas era também uma medicina holocentrada. Centrada no todo. E que fazia a anamnese essencial da vida como dizoé. A vida no seu fluir, no seu inesgotável fluir. Sem essa capacidade de correlacionar bios e dizoé, sem essa capacidade de aproximar uma medicina centrada no paciente, no homem, de uma medicina holocentrada, não vamos longe. E nos afastaremos cada vez mais da pura tradição hipocrática. Eu vou tentar não me empolgar por conta do tempo. Tem que correr um pouco. Não vamos poder decifrar cada mensagem da maneira calma como eu queria. Mas vejam só, eu me lembrei agora de uma expressão interessante que muitos se atribuem aos romanos, mas que, na verdade, é uma tradição, é uma expressão inspirada na tradição grega. Festina lente. Acho que muita gente já ouviu essa expressão. E é como se dissesse, isso é linguagem paradoxal, isso é essencialmente grego e hipocrático, heraclitiano. Festina lente diz, apressa-te lentamente. Esse deve ser o espírito da verdadeira medicina. A própria slow medicine precisa aprender com esse espírito paradoxal do apressa-te com calma. É talvez a pintura mais conhecida de todo mundo. Todo mundo conhece Mona Lisa, tá? Em calendário, em cartão postal, em camiseta. O sorriso dela já foi estudado com o uso de software. E, no entanto, nós olhamos para ela
E há algo de espantoso, de novo, porque é assim sempre o rosto humano. Porque a physis, para não ser uma abstração, ela precisa ser admirada através dos rostos. Cada médico deve contemplar o rosto do paciente, e é algo cada vez mais raro, como se fosse uma Mona Lisa, como se fosse uma obra de arte. Que tanto revela quanto oculta. Há uma parte que se deixa definir. E aí eu vou propor um verbo que não pode ser esquecido nunca. Mas há uma parte do rosto que nós só podemos infinir. Nós só podemos contemplar na sua infinitude. E isso só é possível através do coração. E é muito a dizer sobre a Mona Lisa. Alguns especialistas fizeram barbaridades na contemplação de Mona Lisa. Descobriram paralisia facial para explicar o sorriso, descobriram chantelasma, descobriram na mão lipoma. A disciplinaridade, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a interdisciplinaridade, tudo tem seu papel. Mas o que não se pode é deixar de se encantar e de se espantar com o sorriso singular de cada paciente. Não é só com Mona Lisa que isso acontece. E trata-se de um olhar, não importa onde nós estivermos, esse olhar nos captura. E captura a nossa alma. E o médico tem que se deixar capturar pelo olho do paciente também. A armadura nenhuma é terapêutica. Entropia, sintropia. A natureza é assim. De um lado há uma tendência à desorganização. O próprio envelhecimento do corpo mostra isso. Mas do outro lado, há uma tendência à sintropia, ou negentropia. Uma tendência à organização cada vez mais complexa. A medicina tem que lidar com a sintropia e também com a entropia. Tem que estar aberta para o tratamento das doenças e para a afirmação do desenvolvimento humano até a sua plenitude. Eu trouxe o mulungu. É uma árvore muito comum na minha infância, lá no Nordeste. É um nome de origem africana. Significativamente, para alguns povos da África, esse nome tem um sentido de ser supremo, ser criador. Isso nos traz uma mensagem. O que é particular é uma árvore, está em perfeita comunhão com o ser supremo. Mas o que eu quero trazer é outra coisa. Costuma-se cortar o mulungu para fazer estaca, para construção de cerca, para separar os rebanhos. Assim como a sociedade moderna fabrica estacas para separar rebanhos humanos. Os chamados líderes, que na verdade são falsos líderes, são especialistas em estacas e em cercas. Mas o que é que acontece com o mulungu? Isso é a sintropia. Quando a estaca é colocada na cerca, ela não aceita ser estaca. Ela se enraiza. E florir. Essa é uma tendência, a tendência formativa. Carl Rogers chamava de tendência formativa. Está presente na natureza toda e está presente em cada ser humano. A medicina tem
como sua missão, criar condições para que cada homem se enraize e floresça. Isso aqui é Caravaggio. Eu trouxe isso aqui, vou tentar realmente ser rápido, para lembrar o seguinte: empatia não é a capacidade de escuta do outro como eco. Não é escuta de si mesmo projetado. Não é contemplação no outro do próprio reflexo. Isso é Narciso. Narciso é péssimo como médico. E aí é interessante, eu conversava com o professor Siqueira sobre isso agora há pouco. O conceito atual de empatia, ele nasceu do estudo da ética. Albert Schweitzer, ele dizia uma coisa interessante: olha, se você tem realmente sensibilidade em relação à arte, você contempla um rio numa obra de arte e ouve a água. É uma sensibilidade refinada assim, que é a empatia necessária ao dia a dia da medicina. Não é coisa pouca. E aqui talvez dê para a gente ouvir a água dizendo: é preciso nascer, Narciso. É preciso co-nascer. Lá no início, a gente falava do nascer da terra. É preciso que o homem nasça também. Mas co-nasça. E isso tem a ver com outra etimologia interessante, professora. Connaissance, no francês. Conhecimento no francês quer dizer capacidade de nascer junto do outro. Não se nasce sozinho. Narciso, coitado, quer nascer sozinho. E a água diz: você já nasceu da água, agora é preciso nascer da alma. Fica no ouvido de cada um, mas sobretudo no coração. Isso é uma brincadeira minha com a sua São Paulo. É propositadamente uma linguagem que é prosa e poesia, né? SP, tu és isto em teu estresse espécie. Isso, apesar de parecer absurdo, tem sentido. A gente está aqui na cidade da poesia concreta, dos irmãos Campos. Cidade do concreto. A palavra concreto também precisa ser descoberta na sua significação originária. Concrescere. É crescer com. Então, a esperança, na verdade, e espécie é esperança. Isso aqui é Florença, é o batistério de Florença, e essa é a figura da esperança, uma figura alada. Walter Benjamin, o filósofo de Frankfurt, dizia: ela parece inutilmente tentar segurar um fruto. É como se dissesse: está tudo perdido. E aí eu lembro uma coisa, para a gente não avançar muito. Talvez o problema da esperança seja que as suas asas metálicas estão pesando. Talvez ela não consiga voar por conta do excesso de técnica na sociedade e na medicina. É uma obra de Salvador Dalí. Eu não vou avançar na minha reflexão, seria uma grande viagem, é uma pena, mas eu só deixo a lembrança. O nome dessa obra é Rosa Meditativa. A meditação médica, a busca de sentido, não pode se transformar numa meditação abstrata, meramente especulativa.
Não pode ser como essa rosa suspensa, indiferente ao deserto, em que um casal caminha sem êxito. Na verdade, não caminha nem a esmo. Porque a vida é enraizamento e abertura. Essa fotografia é uma obra-prima de um fotógrafo da natureza escocês. Mas eu trouxe para lembrar a limitação do Martim Pescador. O Martim Pescador, ele não consegue contemplar a própria beleza refletida no rio. Ele não consegue contemplar a beleza do rio. Ele não consegue nem lembrar que ele tem as asas azuis e o peito cor de fogo, porque ele se aproximou muito do sol, fugindo do dilúvio. Isso é um velho mito, que tem todo um significado. Na outra oportunidade a gente faz a hermenêutica desse mito. Mas o que eu quero dizer, e isso tem a ver com o filho de Alexandria, da mesma forma que o Martim Pescador, cada ser humano é uma espécie de pedaço de céu. E aí precisa ter um tipo de atenção sobre a realidade diferente da atenção do Martim Pescador. O Martim Pescador, ele não consegue contemplar toda essa beleza porque ele está ofuscado pelo peixinho prateado. A sua própria presença no mundo é a presença de uma lança. Ele se transforma numa lança. Sua presença no mundo é pura luta pela sobrevivência. E a humanidade está se transformando nisso. Esse é um perigo estarrecedor. O olhar do médico sobre o mundo, o olhar do homem sobre o mundo, termina virando um olhar de sobrevivência, de autossobrevivência e não de transsobrevivência. De afirmação do humano em todas as suas dimensões. O homem precisa comer, precisa beber, mas precisa amar, precisa criar, sentir, pensar. Numa compreensão noética do mundo, abrir-se para a totalidade. Saúde só existe com a afirmação da totalidade. Na tradição grega, a atenção do Martim, que é um pescador, que poderia ser o Martin Heidegger, o filósofo, é a prosoque. Essa é a atenção necessária ao médico. Não é atenção concentrada de sobrevivência, como a do Martim Pescador. É a atenção plena de transsobrevivência. Essa é uma outra obra-prima de outro fotógrafo da natureza. Na verdade, ele é também, além de fotógrafo, ornitólogo. É a obra de um ornitólogo americano. Tim Lehman. Isso é a ave do paraíso, na Nova Guiné. Darwin tentou propor uma genealogia da moral humana a partir de algumas observações, e uma dessas observações dizia respeito à ave do paraíso. Ele dizia: a primeira manifestação de altruísmo é o instinto copulador e procriador. A ave do paraíso, ela se veste dessa forma para os jogos nupciais, mesmo correndo o risco de ficar mais pesada, portanto com um voo mais lento e mais vulnerável ao predador. Ele dizia isso, possivelmente está na gênese da moral humana. Só que eu quero lembrar
algo extremamente importante. Ética vem do ethos. Mas há o ethos com epsilon e há o ethos com eta. São duas letras gregas distintas. Eta quer dizer, o que está na origem da verdadeira ética, quer dizer casa. Casa de animais, casa de humanos. Mas a ética, em sua potência metafórica, reivindica uma casa que não tem limites, é ilimitada. A verdadeira ética é isso. Não se conforma com o paraíso. Ali está. Paireidaesa, a origem da palavra paraíso, a origem persa, que quer dizer jardim murado. O espírito humano não se contenta com paraíso, que é jardim murado. É um fenômeno muito mais complexo do que o da ave do paraíso. A ética verdadeira, a ética humana, é a capacidade de reivindicar uma casa ilimitada em que todos os seres são nossos irmãos. Essa é a verdadeira ética. Aqui daria uma boa hora de prosa. Albert Schweitzer, a maior expressão da ética na história da medicina. O homem que mais plenamente encarnou o ágape, a verdadeira ética. Ele elaborou filosoficamente a ética da reverência pela vida, que deveria ser ensinada em todas as escolas de medicina e todas as escolas de filosofia, mas encarnou também. Quando ele tinha 30 anos, reitor, filósofo, teólogo, conferencista celebrado, autor de teses importantes, o maior intérprete de Bach no mundo. Com 30 anos, já com esse currículo, ele disse: não fui ainda suficientemente claro no meu amor à vida. E aí fez o curso de medicina a partir dos 30 anos, para se isolar entre os mais desamparados da terra. Ele se isolou no Gabão, em Lambaréné, entre os leprosos. E se alguém perguntar, mas foi só um sonho de uma noite de verão e esse cara voltou logo? Não, ele morreu lá com mais de 90 anos, foi Prêmio Nobel da Paz. Ele é o maior exemplo da ética na história da medicina. E todos precisam conhecer. A USP precisa ensinar Albert Schweitzer. Estudante de medicina não pode confundir Albert Schweitzer com um hospital sucateado do Rio de Janeiro. Consequência de corrupção e de má gestão. Esse São Francisco é lá do Agreste, é de uma terra que foi administrada por Graciliano Ramos, um precursor da ética na gestão pública. Mas eu quero só trazer um ensinamento. Estou caminhando para o final. Mas um ensinamento importante. O santeiro, o escultor, professor Siqueira, assinou essa obra. Olha que coincidência significativa. Isso está lá em casa. Essa escultura está lá em casa. Ele assinou Cosmo. É o nome dele, Cosmo. Como Cosme. É uma variação de Cosmo. Mas é significativo. Porque, em primeiro lugar, isso traz essa lição. Olha, Francisco de Assis, com seu amor universal à humanidade e à natureza, e Albert Schweitzer foi muitas vezes chamado de o novo Francisco de Assis. Esse São Francisco, ele é obra do cosmo. Ele é o resultado da emergência cada vez mais complexa da vida naquela terra que a gente viu no início. E o amor universal não é como Freud dizia, instinto inibido na sua finalidade. Não.
é essa capacidade de acolhimento. Veja que Francisco de Assis segura uma ave lá em cima. O que é que ele está dizendo para a ave? Vem que eu te darei abrigo na tempestade, como diz um verso do meu querido Bob Dylan. Ou diz, vá na direção do espaço, vá na direção da sua pátria. Isso é o verdadeiro espírito do relacionamento humano, que deveria ser o verdadeiro espírito do relacionamento médico. Venha, eu vou curar suas feridas, mas vá na totalidade da sua existência. Sim e não. É uma tensão dialética. Acolhimento e encorajamento. Aqui está o sanhaço. Guimarães Rosa gostava de brincar. Ele prendia no alçapão sanhaço, só para depois soltar. Acolhimento, dava um pouco de água pura e dizia, vá para o céu. E o azul desaparecia no azul. Aqui também merecia uma boa prosa. Trata-se da visita, isso é um encontro entre dois paradigmas. René Descartes visita Pascal. Pascal, muito jovem, inventor da primeira máquina de calcular, mas que dizia, olha, esqueça essa história de que tudo é linguagem matemática, de que o universo é uma máquina. Não. O coração tem razões que a própria razão desconhece. O verdadeiro conhecimento é plural. Conta-se que Descartes visitou 2 dias. No primeiro dia, veio com teses absurdas e irritantes, como a de que o homem só existe porque pensa. Mas foi no segundo dia que ele se comportou como deveria se comportar. Escutou o coração de Pascal, recomendou umas sopas, repouso e foi embora. Porque o coração tem razões que a própria razão desconhece. Acho que estamos no último. Esse é um cara muito especial, que também merecia uma prosa cuidadosa. Mas vamos encerrar com ele. Veja só. Aqui trata-se de inverter o ensinamento. A gente está falando aqui de Stephen Hawking. Tornou-se conhecido por todos os seus estudos relacionados à origem do universo, relacionados aos buracos negros. Mas ele também é muito especial pelo comportamento como paciente. Ele muito jovem, na universidade, cheio de sonhos, foi diagnosticado com ela. E ele não se rendeu. Não se rendeu àquilo que Ivan Illich chamava de expectativa, condicionamento à engrenagem do complexo industrial médico. E desafiou as estatísticas médicas. Disseram, você vai viver 2 anos. Ele viveu mais de 50. E a qualidade de vida dele, demonstrada pela produção acadêmica, capacidade de relação amorosa, foi casado 2 vezes, pelo relacionamento amoroso com 3 filhos e pelo humor. E aí eu quero encerrar mencionando uma advertência que ele fazia. Ele teve uma pneumonia num determinado momento e por conta da traqueostomia que foi realizada, ele teve um prejuízo muito grande nas cordas vocais e passou a ter o auxílio de um software sofisticado. Na verdade, ele falava através de um sintetizador. Era uma voz robotizada. E veja que coisa interessante. Aqui, a gente tem a associação de uma inteligência natural à inteligência artificial.
foi através de uma voz robotizada que ele fez algumas advertências importantes para a humanidade. Ele disse, certa vez, se nós continuarmos no ritmo de crescimento louco, crescimento tecnológico, no ano de 2600, a população mundial terá crescido tanto que estará na Terra com um ombro colado no ombro do outro. E será, na verdade, uma aproximação compulsória e insuportável, infernal. Por outro lado, pelo consumo de energia elétrica, e é preciso lembrar que a economia que ainda é citada como exemplo para o mundo, a economia americana, ela consome 25% da energia mundial. É um modelo estúpido e totalmente inaceitável. Se a gente continuar avançando nessa direção, diz ele, por conta do consumo de energia elétrica, em 2600, a Terra será, não aquela azul que a gente viu no início, mas essa daí, uma Terra incandescente, sem possibilidade para a vida. Ele não acreditava muito na inteligência humana como ferramenta de sobrevivência. Ele desconfiava. Mas eu quero encerrar falando da nossa capacidade, Edgar Morin também lembra muito isso, da nossa capacidade de contrariar estatísticas. Eu tenho ainda a esperança, e será uma esperança sem aves metálicas pesadas, eu tenho a esperança de que a nossa odisseia nos conduza de volta, não à terra incandescente, mas à terra azul, vista do espaço. Um abraço. Obrigada, Dr. Péricles. Tenho certeza que essas tantas reflexões nos levaram a pensar na nossa arte e ciência do cuidado. Muito obrigada. Obrigada a atenção de todos. Nós vamos passar para a próxima atividade.